Do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 3, lição 10. Meditando sobre a caridade. Chamo-me caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque eu sou o objetivo a que todos deveis visar. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, CELD, capítulo 13, item 13. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Meus irmãos, ouvindo do nosso lado os comentários sobre a caridade, pus-me a meditar em como poderia colaborar com todos no estudo da tarde e pensei naqueles seres que lutam por ser caridosos, os espíritas, os cristãos, de um modo geral. Pensei em todos eles, dirigindo-me a Jesus em preces e recordei assim: Senhor, olha por nós, em nós o desejo de servir, a vontade de amparar, mas em nós também, Senhor, a falta do amor capaz de ajudar. Senhor, olha para todos nós que estendemos as mãos, que ajudamos a caminhar, que levantamos do chão o caído, indicamos caminho ao perdido. Oramos por todos aqueles que estão ao léu, conduzindo os seres para caminhos sérios, para o caminho do céu. Mas em nós, Senhor, ainda infelizmente há falta do norte, a falta do rumo, da certeza absoluta do teu amparo, do teu amor. Olha, Senhor, para o nosso coração, que deseja pelo trabalho levantar o irmão, o caído da estrada, o desejoso de seguir, todo aquele que pretende caminhar, todo aquele que deve seguir. Olhamos em nós e vemos quantas vezes, Senhor, a falta de determinação, o medo, a angústia, a inquietação. Entendi então, Senhor, que dirigir-me a todos os irmãos e dizer-lhe assim para a jornada diária: Irmão, levantai e orai. Pede a Deus que, ao caminhar do dia, sejamos todos fontes de alegria, mas sejamos também aquele que sente, que ama, que ajuda, que inspira, o que conduz, o que dá a mão. Dá-me, Senhor, a força de seguir sempre à frente, com a certeza absoluta de que, arrostando perigos em teu nome, nunca terei medo, nunca passarei perigos, porque estou sempre no teu coração. Assim, meus irmãos, quero dizer a todos da contribuição aos estudos da tarde: tudo o que falastes é certo, tudo o que dizestes é o adequado. Mas não esqueçais, colocai os vossos corações em tudo quanto fizerdes. Se não colocardes o coração nas atitudes, nos gestos, se não colocardes o coração nas palavras, no entendimento, nunca conseguireis levantar adiante a tarefa da caridade. Assim, meus irmãos, quero dizer a todos, na contribuição aos estudos da tarde, tudo o que falastes é certo, tudo o que dissestes é o adequado. Mas não esqueçais, colocai o vosso coração em tudo quanto fizerdes. Se não colocardes o coração nas atitudes, nos gestos, se não colocardes o coração nas palavras, no entendimento, nunca conseguireis levar adiante a tarefa da caridade, pois que carita, quando nos fala acima de tudo, nos diz como ela era. Assim, conservai no coração a vontade plena de servir como uma necessidade interior. Agora, deixai-me dirigir-me a todos os aqui presentes. A ti,
meu irmão, aqueles que aqui estão, digo. Nas mãos todos tendes um tesouro, nas mãos todos tendes um potencial enorme. Não há como dizer a cada um o que fazer. Há sim como dizer a cada um: criai oportunidades, criai condições de trabalho. Nunca temais pelas dificuldades. Elas fazem parte da espécie humana. Não desestimuleis o sentimento. Não desestimuleis o coração. Não pareis. E ainda um dia, quando estiverdes velhos, cansados, se quiserdes fazer como eu fiz em minha vida, recolhei-vos, e onde estiverdes, ajudai. Porque o amor, o sentimento de auxílio, partem do nosso desejo íntimo de fazer algo por alguém. Esse é um desejo que deve presidir as vossas vidas. Não há o que dizer a ninguém, nem como agir. Pode-se dizer apenas: age, age, age sempre. Não vos intimideis. As forças das trevas parecem invadir os corações humanos. É um momento de transição. Por mais que haja luta, por mais que haja os momentos das trevas contra a luz, não há por que vos intimidardes. Ao contrário, estabelecei no mundo em que viveis os focos do vosso trabalho. Estabelecei perenemente a luz, a caridade. Na vida, não há nada que ocorra sem uma causa. Então, a lei de causa e efeito, presidindo a vida do homem, e o homem, com amor, colocando misericórdia na lei de causa e efeito. É isso, meus irmãos, o que todos devem fazer. Não vos digo o que fazer, só digo: age de acordo com as circunstâncias. Alguns, dentre vós, têm capacidade de criar o núcleo de ação. A maior parte da caridade é feita de modo individual, mas alguns, dentre vós, têm a capacidade de criar os núcleos de ação no bem. Faz isso parte da característica dessas almas. Se puderdes caminhar nesses momentos junto aos que lutam, caminhai. Se não puderdes, não caminheis, mas nunca deixeis de agir. Onde estiverdes, age sempre, sem temor, sempre lembrando que Deus está presente em todos os corações, que a bondade de Deus esteja com todos e que retornem aos seus lares em paz. Antônio de Aquino, mensagem recebida em 17/10/1994 no CELD. Antônio de Aquino meditou como poderia colaborar com aqueles que, independente do segmento religioso, espírita, cristão ou outro segmento, mas que buscam a luta para praticar a caridade, né? Ele vendo aquele trabalho, Antônio de Aquino fez uma rogativa a Jesus, pedindo que olhe por nós, que apesar de nós termos o desejo de ouvir, de servir, de amparar, e somos ainda desengonçados para desenvolver a ação. Somos sem jeitos, às vezes desequilibrados, variantes no nosso propósito, porque ainda nos falta a vontade firme, a essência da caridade, que é o amor, que seria que é a alavanca, né? Que é a alavanca. Então essa alavanca, que é o amor, às vezes nos falta na maioria das vezes, porque nós ainda não desenvolvemos os ensinamentos de Jesus, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então há aqueles que nós conseguimos praticar a caridade e colocar uma pitada do amor, uma pitadinha de amor, porque o amor
ele se enraiza, ele já está germinando em nossos corações. A partir do momento que nós já conseguimos fazer esse movimento de esticar a mão, de amparar, o amor já começa a nascer em nossos corações. E esse amor, ele vai se aprimorando dentro de nós, de acordo que nós vamos praticando a lei de caridade, essa lei de amor, né? Nós já praticamos alguns atos de caridade, movidos pelos nossos impulsos, pela nossa vontade limitada, pelos nossos instintos, porque o sentimento está em fase de formação em nós. Assim, estendemos as mãos, né? Levantamos o caído, indicamos a estrada ao perdido. Nós começamos a trabalhar a construção nobre da caridade em nós, mas lentamente, né? Porque ainda não conseguimos deixar de ver os erros do próximo. Nós ainda olhamos os erros dos próximos e escondemos os nossos, né? Então, as nossas dificuldades nos traz medo. Nós temos medo, temos angústia, temos as nossas aflições, né? Então, vemos a aflição do outro, né? Mas também temos as nossas próprias aflições, né? Então, ele vem nos dizer exatamente isso, para que nós possamos olhar, mas não com esse olhar, mas que nós possamos olhar com vontade de amparar mesmo, uma vontade, o desejo de servir, né? Capaz de envolver o outro, né? Numa caridade maior. Então, ele vem falando assim para nós: ora por todos, para que nós possamos orar por todos, né? Porque a nossa glória futura é exatamente isso, é a maneira com que vamos estar buscando o nosso rumo. A falta de rumo, ela dá não nos dá, nós perdemos a confiança quando nós temos a falta de rumo. Nós não temos a confiança, nós não temos a fé robusta no amparo de amar, né? E o amor de Jesus e de Deus é esse amor imenso que ampara todos. E Antônio de Aquino fala das nossas angústias. Ele fala para que nós agucemos a nossa jornada, colocando uma pitada de amor em nossos corações, para que a nossa insegurança, o nosso medo em servir, se transforme em impulso determinante na tarefa do bem, né? E pensando na nossa jornada diária que precisamos cumprir, nos convida a nos elevar. Então, de Aquino nos convida a nos elevar em oração, pedindo a Deus por nós, né? Pelas nossas jornadas, que nós busquemos transformar em fonte de alegria, sentindo amor, conduzindo com amor a nossa missão no instrumento de trabalho, né? E instrumento de trabalho, que todo momento possamos pensar, mas pensar amando, buscando esse amor para praticar. Que agucemos a nossa coragem para seguir com certeza, né? Com certeza que correrá tudo bem e que a tempestade, os vendavais, né? E mesmo as pequenas ventanias irão passar. Sempre confiante. Mas para que nós tenhamos essa confiança, nós temos que buscar a Deus, a Jesus, os ensinamentos do Divino Mestre. Deixar que essa árvore divina, que começa a crescer as primeiras raízes em nossos corações, essa semente de amor, que ela possa se desenvolver. E que nós, buscando essa prática da caridade, buscando as pitadas de amor para colocar em cima das nossas ações, nós vamos fazer com que essa semente se desenvolva com maior rapidez, né? Então, aí o nosso medo, ele vai desaparecer, porque nós teremos a certeza de que Jesus está conosco e que tudo se desenvolverá segundo o teu evangelho de amor. Então,
ele vem nos falar também no Evangelho sobre o capítulo 13, no item 13, onde Carita vem nos relatar a caridade que ela desenvolveu. Ela vinha, como ela não tinha condições da caridade material, ela levava coragem para aquelas mães que lá estavam, aquelas pessoas doentes, famintas, né? E que nós possamos fazer isso também. E que quando nós olharmos os nossos irmãos em dificuldades, que nós possamos buscar através desse amor de Carita, que é a caridade suprema, né? A caridade absoluta. Então buscarmos nesse amor, nessa caridade, um meio de alavancarmos na prática do bem, na transformação da dor em alegria. E que possamos levar essa alegria a todas as ações, todo o movimento que nós fizermos em direção ao outro. Então ela nos convida a meditar e a conservar o coração, a vontade plena de servir como uma necessidade íntima. A nossa sendo a maior, a nossa necessidade e menor a necessidade do outro. Que possamos colocar prazer em fazer o bem, em praticar a caridade, prazer em socorrer. Então, tendo sempre como proposta, né, para nós, o caminho de Jesus, que ele vem nos ensinar. E ela vem nos dizer que nós temos nas mãos uma joia, uma grande joia, um grande tesouro. E esse tesouro é a espada da paz, porque Jesus não veio trazer a guerra, o sofrimento. Ele veio trazer a paz. Ele veio nos ensinar a resignação. Ele veio nos falar das causas, da lei de causa e efeito. Ele veio nos dizer que todas as dificuldades, elas serão vencidas, mas depende de nós, a nossa resignação diante das dificuldades da vida. Que mantenhamos sempre o olhar firme e que quando nós acharmos que estamos cansados, que busquemos um lugar tranquilo, que nós possamos ir ainda dentro do nosso cansaço, da nossa dificuldade, servir. E servir sempre com Jesus, buscando sempre os ensinamentos dele, buscando a misericórdia de Deus, não só para nós, que essa lei de amor de Deus, essa lei sábia de Deus, para que nós possamos ter domado da nossa intimidade, né? O nosso temor, o nosso medo, né? Que nós possamos manter firme o nosso foco no trabalho redentor, estabelecendo em nós a luz da caridade, que é essa força divina e renovadora. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que nós possamos colocar em prática sempre essa caridade com uma pitada do amor, esse amor que Deus, que Jesus, que Antônio de Aquino veio nos trazer.